E aí, 10, você vai editar esse vídeo? Não, 10. Eu não conheço edição. Mas quem é Edson? Olá, caros amigos do Rebu. Está começando mais um Rebu e Cerveja. Então, pegue sua cerveja e vem com a gente, porque hoje, no nosso programa, que nós não falaremos sobre um livro, né, mas nós falaremos sobre aqueles que produzem, certo? E trazem aí para a gente os livros, as editoras e suas edições, certo? E aí, Isso aí. o livro não, né? O vídeo ele vai consistir basicamente em a gente mostrar para vocês aí algumas editoras que a gente admira o trabalho, certo? E algumas edições também que são bastante legais aí dessas editoras e falar para vocês por que a gente gosta dessas editoras, o que nelas tem de interessante, né? Para trazer aí para vocês algumas dicas que elas são muito valiosas. Bem, pessoal, antes de mais nada, veio aqui pedir para vocês curtir esse vídeo aí, se inscrever no canal e também lembrando todo mundo aí que lá no nosso Instagram tá rolando esse sorteio aqui do livro do Oswaldo Cogiola, A Revolução Iraniana, né? Tem um link aí embaixo na descrição para vocês irem direto para a postagem do Instagram para colocar lá, né, as regras que a gente pediu para o sorteio, certo? Esse sorteio vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 31/8, numa live que a gente vai fazer aqui no Instagram, às 8 horas da noite, certo? Muito Então, bem. não percam aí por nada, né, Romulo? Por que é importante aí você saber, por exemplo, a editora de um livro? Explica pra gente. Bom, primeiro eu acho que é importante, cara. É... Primeiro que eu acho que é interessante, assim, você frequentar uma editora, né? Frequentar no sentido de consumir o que aquela... Uma editora, ela costuma ter uma identidade, né? E aí eu acho que de acordo com com o seu perfil de leitor, você vai curtindo mais uma ou outra e vai acompanhando ali os lançamentos. Mas tem uma parada que é a seguinte, né? Muitas vezes a gente fala muito dos autores, fala da literatura, fala, enfim, da teoria dos críticos a respeito de um determinado tema, né, e tal, mas a gente fala muito pouco sobre a parte da manufatura mesmo, A né? parte gráfica da coisa, A né? parte gráfica e até, né, tem aquele livro do Chartier, que é A Mão do Autor e a Mente do Editor. E até o título já mostra qual que é a ideia, né? Que o editor ele não é um cara que só o editor ou a editora não são pessoas responsáveis apenas ali por pegar um produto pronto e atribuir aquele produto algum valor estético no sentido material mesmo, né? A capa, formato da letra, paragrafação e tal, contratar um revisor e fazer toda a diagramação do texto. Às vezes o editor ele é responsável por interferir na obra, né? E os melhores editores são esses. E quando você acompanha uma editora, você acompanha também ali, geralmente, bons editores que têm uma concepção de para formar o seu público leitor e o seu catálogo, né? Então, você vai ter ali, né, um catálogo pensado, são editores que se preocupam muitas vezes em trazer para, no caso do Brasil, né, que a gente vai falar de editora brasileira, em trazer para cá, né, certas obras, certos autores que antes faltavam, então você consegue tomar contato ali com esses autores e conhecer um pouco da história da edição, né, ajuda a conhecer um pouco da história da leitura no Brasil e um pouco enfim, da história da literatura, né? Porque a literatura é essa via de mão dupla, né? Você tem de um lado o autor, mas sem ele, mas sem o leitor, a literatura não acontece. Uhum. E o editor ele é responsável por fazer essa ponte, né? Então é uma figura, as editoras
são personagens essenciais aí para que a gente, enfim, conheça e estude também, né? E Tem que ser tem, um objeto de estudo. e tem muita gente que ignora isso daí, né? Essa questão da editora, né? Por exemplo, a gente estava falando, né, que a mão do editor ela tem a possibilidade de transformar a obra, né? Assim, a obra ela A é mente do criada, editor até, né? né? A mente do editor ela é responsável por criar a obra, né? Igual você falou, por criar uma imagem, né? Uma imagem. Né? Então, você fala um determinado livro, a gente já imagina o livro naquela edição, né? Que a gente tem aqui na nossa casa. Isso quando a gente tem a edição, logicamente, né? Mas quando você não tem, não dá para você imaginar, porque você nunca viu, você não vai imaginar que você nunca viu. Mas Sim, assim, né? Você já exatamente. imagina Não, aquela edição. E aí você falou, né, que, por exemplo, tem editoras que elas têm uma preocupação. Por exemplo, a Kozak Naif, né, que é uma editora aí que infelizmente faliu. Ela era uma editora, mas aí você tem as filhas, né, hoje sim, da Kozak, né? mas assim, eu queria dizer que a Kozak Naif é uma editora que faliu, mas assim, uma Kozak Naif era uma editora que ela tinha uma puta de uma preocupação com o material do livro. Então, todos os Uhum, livros da Kozak que eu tenho aqui na minha estante, eles são livros tipo, muito fodas, assim, muito bem feitos, né? De edições muito bonitas, caras pra cacete também, por conta disso, só que com material interno muito excelente, muito bem feito, né? E você tem outras editoras, né, como por exemplo a Darkside, que às vezes a beleza do livro, né, que a Darkside traz, não só a Darkside, né, mas a Antofágica também, eu vi uma galera reclamando que o livro da Antofágica e o livro da Darkside, eles têm uma beleza assim externa muito grande, né, de umas edições muito uhum. bem feitas e muito bonitas em relação à capa, em relação até mesmo à parte interna, só que pecando um pouco na parte da diagramação do próprio texto, por exemplo, né? Eu vi muita gente reclamando da edição do Triste Fim do Policarpo Quaresma, Uhum. da Antofágica, né? Que inclusive é caro pra caralho, porque tem ilustração É, de algum ilustrador famoso, como eu tenho aqui uma do Kafka, que é ilustrada pelo Lourenço Mutarelli. eu acho que é ele também, não é? Ele O também, Triste que Fim. ele que tá Não sei, desenhando, posso né? estar falando Não, merda. mas assim, enfim, né? E também a Dark Side, né, que lança muito livro com capa bonita, mas que o conteúdo do livro, ele Nem algumas sempre vezes é. ele deixa o leitor meio a desejar. A Dark Side lança Sim, muito livro de terror, né? Então, sim. tem assim, tem, por exemplo, a biografia do Zé do Caixão, que é da hora, né? Tem, por exemplo, aquele Imortais, que são os contos brasileiros de terror, que também é muito bom. Mas eu já vi Tem o Bram pessoal Stoker. Bram Stoker, né? Frankenstein também parece que tem. Mas eu já vi a galera reclamando muito, por exemplo, de outros livros que só a Dark Side tem, né? Que não são aqueles livros que a Dark Side, por exemplo, ela pega, né? De uma versão domínio público ou que várias editoras têm os direitos da obra, como por exemplo o caso do Frankenstein, né? E aí Uhum. eles acabam dando uma nova cara aí para o livro, né? E uma outra coisa bacana também é que a editora ela diz um pouco também sobre a tradução da obra, né? Quando a obra é estrangeira. Tem editora que se preocupa muito com quem vai traduzir a obra, né? Uhum. E tem editora que coloca um cara que, tipo, fala inglês para o cara traduzir Dostoiévski, né? Então, tipo, ele É difícil. então, né? Traz Tem até grifes, assim, hoje tinha uma tradutora que eu lembrava o nome, esqueci agora, mas ela é, tipo, a tradutora da Companhia das Letras. Uhum, Então, tipo, ela traduz uma obra meio que ela vira é uma grife sim, tradutória, assim, sim, sabe? sim, Não lembro o nome dela agora, mas ela é famosa, ela traduziu várias coisas, sim. Mas como até você coisas, mesmo... Fala, pode falar. não, até coisas de livro que ela não sabe. Não, mas sabe o que eu queria comentar, assim, Pode comentar, pode também, comentar. que eu acho interessante, é essa ideia também que tem essa questão gráfica do editor,
Mas eu acho que tem também uma parte legal de conhecer do trabalho do editor. Aí eu até me lembrei agora de um filme que tem na Netflix, que é um filme de um editor chamado Max Perkins, né? E tem um livro dele também, não lembro por qual editora saiu, mas que é uma biografia. Eu li esse livro, depois eu dei o livro, porque uma biografia você leu, tipo, já era assim, né? Aí eu meio que desapeguei. Se chama Max Perkins, um editor de gênios. E é da hora porque você vê tipo um editor, o trabalho dele, e ele, por exemplo, ele pegava os originais do Scott Fitzgerald e não é que ele tipo pensava no trabalho gráfico com aqueles originais, ele tipo dava pitaco, sabe? Falava, Aham. ó, essa cena aqui podia ser feita com dessa forma, eu acho que esse personagem tem que tomar aquela atitude, não essa atitude que você Sim, colocou. E os caras mudavam. E, tipo, o cara era tão respeitado, que, por exemplo, o Hemingway, que era uma figura difícil de lidar, ele ia passar, por exemplo, férias, assim, tomando uísque, comendo cebola e pescando nos mares ali de Cuba com Hemingway e discutindo as obras do Hemingway e fazendo alterações com Hemingway nessas obras. Então, tipo, é um editor, de fato, trabalhando com a mente, tá ligado? Não sim. só... e esse trabalho de editor também é legal de conhecer, né? Porque, às vezes, também isso desmistifica um pouco a figura do gênio, né? Apesar Sim. de ele não, em nenhum momento, inclusive, ele reivindicava que as obras eram um pouco dele. Uhum. Mas, porra, era um trabalho essencial. Sim. E É aí que tem nem esse o filme na editor do filme, Netflix. né? É que nem o editor de filme. Tipo, você vai fazer a filmagem lá e depois você vai jogar na mão do editor, né? E aí o cara ele vai fazer os cortes que ele acha necessário, né? Ele vai fazer a Uhum, alteração. Ele vai, inclusive, em alguns casos, ele vai até pedir para refilmar determinadas partes da obra, né? sim, Para é tipo, uma boa caber, para comparação. encaixar na tela, né? Ou enfim, alguns diretores fazem o trabalho também, lógico, de interferir, né, no trabalho do editor e por aí vai, ou serem editores também. Mas, no geral, esses filmes blockbusters que a gente assiste, tem um cara responsável, né, pela Sim, edição do filme, que é mais ou menos isso que você falou, né? Ele vai dar meio que uma lapidada, né, uma limpada naquilo que o autor às vezes cometeu em excesso, sim, sim. às vezes que não faz sentido. Tem até, E né? toda cena literária, assim, sabe? Tipo, essa cena literária do Scott Fitzgerald, do Hemingway, ele era editor de vários caras, assim. Ele era Uhum, editor do João dos Passos, ele editava muita gente. sim. Geralmente tem que ter uma figura centralizadora, assim, sabe? Que eu acho que consegue organizar esses caras, assim. Eu acho que e aí Uhum, certas editoras, certos editores são muito responsáveis por isso e por isso que é legal também estudar essa parte, né? sim, essa questão da edição, né? Sim, Então tá bom. exatamente. Então, 10, aí você falou aí desse Max Perkins, né? O Brasil tem aí um cara que pode ser considerado aí um Max Perkins do Brasil? Bom, eu não sei se dá para considerar ele o Max Perkins, mas tem acho que o maior editor do século XX aí, da literatura brasileira, é o José Olímpio. É, a maior parte aí eu acho que muita gente vai concordar com essa afirmação, que ele, de fato, ele ocupa ali, a partir da década de 30 da geração de 30, né, da literatura brasileira, ele ocupa um papel central de organizador também, né? Sobretudo a geração de 40, eu acho que foi uma geração mais influenciada por ele, né? Ali, com os autores que vão trazer a ideia do regionalismo de maneira mais contundente. E ele tem uma puta história, assim. Ele é um cara que, por exemplo, ele é aqui de São Paulo, da cidade de Batatais. Ele sai de lá muito jovem, né? O cara estudou só até o primário. E aí ele vem para São Paulo, ele vai trabalhar na loja Garro. Acho que você, não sei se já ouviu falar, mas era uma loja. Ela era uma espécie de loja do centro
tipo comercial de várias coisas, e livraria e várias coisas aqui no centro de São Paulo. E ele vai ali galgando espaço na loja, acaba cuidando da parte da livraria, tomando contato com a elite intelectual paulistana, até que ele vira sócio da livraria, e depois o Alfredo Pujol, ele morre, e ele era um bibliófilo, né, o Alfredo Pujol, e aí ele convence uma galera lá de se organizar e comprar esses livros, ele monta a livraria José Olímpio, e depois ele monta a livraria, a editora José Olímpio, e ele vai ser um cara, tipo, aí a editora José Olímpio vai virar casa de, tipo, vários escritores de literatura e vários intelectuais, né? E o cara era amigo, tipo, do Caio Prado Júnior, ele era amigo do Gilberto Freire, era amigo, muito amigo do José Lins do Rego, o José Lins do Rego, inclusive, que até hoje, né, a obra, certo, sai pela José Olímpio, tem aqui o Menino de Engenho, né? Uhum. Então, o José Lins do Rego era muito camarada dele, assim, amigo mesmo. Ele vai publicar também, né, a Raquel de Queiroz. Até hoje, a editora José Olímpio né, responsável pela edição da obra da Raquel de Queiroz. Ele vai publicar o José Américo de Almeida, enfim. Ele publica o Graciliano, ele publica muita gente, ele vai descobrindo também muitos autores, e ele tinha esse papel de organizar ali debates e um centro onde os caras se encontravam, que era a livraria José Olímpio, né? Primeiro em São Paulo, depois ele vai para o Rio, porque São Paulo na época ainda estava bem, né? Ali ele funda a livraria José Olímpio em 31. Então, São Paulo estava bem no começo, e aí teve, inclusive, a Revolução, né, de 32, e aí ele vai para o Rio de Janeiro, e a crise de 29 também estava meio zoando aqui, né, a cidade de São Paulo. Sim. E ele é um cara que, assim, tem um livro dele que se chama José Olímpio, O Editor e a Sua Casa, que é um livro que conta a história do José Olímpio, que acaba contando um pedaço da história também da literatura brasileira. É um livro que saiu pela editora Sextante. Eu tenho esse livro, só que eu não estou achando. Eu acho que talvez eu tenha emprestado esse livro, e aí, se eu souber que não, vacilo muito grande, porque não tá R$ 250, né? Então podia ser podiam republicar. É o único estudo que tem sobre o cara. E é uma editora importante. Hoje é um braço do grupo Editorial Record, né? Foi comprada ali, acho que em 2001. Então, o José de Olímpio, ele é um pouco essa figura organizadora e literária, e que é importante estudar para a gente entender também esse pedaço. Além de, enfim, se a gente fosse mais para o século XIX, né? A gente ia ter o Paulo Brito, né, que foi o cara que descobriu Machado de Assis, então ele tem uma importância razoável para a literatura brasileira. Ele tinha uma revista, ele também tinha uma editora. Então, cara, a figura do editor é uma figura importante, né? Sim, sim. O Paulo Brito é muito importante também, mas aí mais para o século XIX. Eu acho que é Paulo Brito, viu? Eu acho que é Paulo Brito ou Paulo Broca, não sei. Eu posso estar falando o nome dele errado, mas de qualquer modo é mais ou menos isso. É Paulo alguma coisa. Alguma coisa assim, né? Paulo Cintura. Paulo Cintura. Credo, esse cara é meio bolsominion, né? É muito. Mas Vou te dar um livro do isso, Paulo assim, Cintura. então, tem figuras de edição. Eu estou procurando aqui se o Paulo Brito é o Paulo Brito. Você ouviu o que eu falei? Não ouvi. Próximo desafio, eu vou ver se tem um livro do Paulo Cintura para eu te dar. Isso, não, o nome dele é Francisco de Paula Brito, tá? Puta, Francisco pariu, de Paula véio. Brito. Aqui, inclusive, tem aqui um editor no Império, Francisco de Paula Brito, tem esse livro sobre Francisco ele. de Paula Brito, o Cadu, né? Nosso camarada Cadu aí. Verdade. Ele me indicou, né? Parece que é um livro aí, talvez, do orientador dele, não sei. O Cadu que faz uma pesquisa bem legal sobre
sobre uma coisa jornais, que tem a né? ver, que tem a ver. Sobre jornais que tem tudo a ver, né? É, E que faz talvez parte do aí mundo editorial, né? Mas isso. enfim, né? Então, acho que assim, dá para ver o quanto é importante, né? E a figura do editor por meio da figura do José Olímpio, Sim. agora conversando veio a figura do Francisco de Paula Brito, e vale a pena Que estudar assim, Monteiro Lobato, né? Foi editor também, né? ele é um editor falido, né? Um cara Sim, que sim, nunca conseguiu muita coisa. E ele fez umas cagadas, assim, cagada é o mínimo, né? Porque ele escreveu umas coisas, sim, porque ele achou que ele ia enriquecer ao escrever, tipo, O Presidente Negro, né? Que é um sim. livro super racista, declaradamente racista, porque ele achou que isso ia fazer sucesso publicando nos Estados Unidos e não fez sucesso nenhum, né? Sim, sim. E Enfim. ele também tem uma outra treta aí com um livro que se chama The Black Boy, né? Que ele fez uma tradução meio cagada da obra, né? Que deu uma conotação meio que racista para uma obra que não era racista. Ele fez uma parada Isso assim, é. né? O Monteiro O, Lobato é todo um debate, né? Mas se a gente entrar nisso aqui, sim, sim. então Não, o assunto aqui não é o Monteiro Lobato e o vamos deixar o racismo. Monteiro Lobato de lado. E de novo o racismo do Monteiro Lobato, né? A gente Sim. tem várias outras pessoas que já debateram isso aí, Até né? melhor do que a Até gente melhor do que faria a gente aqui. poderia fazer, exatamente. Mas Bem, e aí, Dez? E as suas editoras, sei lá, favoritas? Como é que você então, eu entra assim, nesse mundo? eu tenho um conhecimento muito precário, né, sobre essa questão de edição, assim, na verdade, eu quando comecei a comprar livro, há muito, até um tempão atrás, assim, eu não tinha muito essa coisa da editora, eu era aquele cara que comprava o livro, é lógico, né, se você vai comprar um livro do Machado de Assis, dificilmente você vai comprar uma edição ruim de um livro do Machado de Assis, porque tipo, é um livro brasileiro, né? Tem toda uma questão aí. A não ser que a pessoa faça uma adaptação da obra para literatura infanto-juvenil, alguma coisa desse tipo, dificilmente você vai pegar algo ruim, porque, né, meu, o negócio já está aqui, né? Mas, por exemplo, eu já comprei da Martin Claret aquelas edições do Sherlock Holmes, né? Comprei da LPM Pocket também Sherlock Holmes, comprei Martin Claret, Dostoiévski, né? Da Martin Claret, que tem umas capas horríveis, assim, e que, tipo, a tradução também, ela é muito precária, né? Até, assim, pela quantidade de páginas que o livro tem, dá até para imaginar que, por exemplo, Crime e Castigo da Martin Claret, ele nem é a obra completa, né? Ele deve ser tipo Ah, sim. uma obra mais resumida, né? Mas aí depois de algum contato assim com uma galera que conhecia bastante, né? O Cadu mesmo, o Rui, assim, aí eu comecei a prestar bem atenção nessa coisa da edição, né? De quem lança, quando lança, por que lança, qual que é o material, né? Quem vem junto, quais são as melhores editoras para você comprar, né? Os melhores livros, né? Inclusive eu estou vendo ali que você tem um Miseráveis ali Da atrás, Kozak. né, da Cossack Knife. O meu Miseráveis também é da Cossack Knife, mas o meu é um box, assim, é uma caixa Ah, o marrom. seu vem em 2 volumes, né? Vem dois volumes, Bem assim, melhor. O meu é um volume só que não dá para ler direito, porque é então, bem eu pequeno. tô tendo problema de ler o Duna justamente por causa disso, tipo, Ah, mas o Duna é de boa, então, 10. mas é que eu não consigo encontrar uma posição para ler o Duna, sabe? Tipo, ele é um livro pesado, eu não gosto de livro pesado, eu Ah, gosto de livro leve. E aí, aproveitando que eu estou falando aqui do Duna, né, eu já vou trazer aqui a editora, meu, assim, para mim, de material gráfico, além, lógico, da produção também do material em si, não tem como não falar aqui da grande editora Aleph, né, que é a editora de ficção científica sim, preferida, né, do povo brasileiro aí, né? Tem vários dos livros, nerds. dos Nossa, nerds, né? é foda. Quem gosta de. Eu acho que nunca não tinha antes, né? Uma editora tipo de De ficção ficção científica. científica, acho que não, né?
Acho que não. E aí é legal porque, assim, para mim a Aleph ela tem ela tem um ponto muito positivo e ela para mim ela tem um defeito, né? O ponto positivo da Aleph é que tipo assim, meu, os livros da Aleph e a escolha também dos livros, né, que a Aleph lança, Uhum. elas são assim totalmente pautadas naquilo que tem de melhor da ficção científica, né? Eles buscam os autores clássicos, né? Os livros clássicos de ficção científica que fizeram um sucesso na década de 60, 70, até Uhum. antes disso, né? O material que acompanha, tem um lance que é muito legal falar, né? Que é a questão do texto de apoio, que muitas vezes vem no livro, ou até mesmo texto extra. Por exemplo, esse livro aqui, Nós, do Zamiatin, da Aleph, né? No final dele aqui você tem uma carta que o Zamiatin escreveu para o Stalin, Uhum. pedindo para ser exilado nos Estados Unidos, porque ele estava sendo perseguido pela União Soviética inteira, porque ele tinha escrito aí esse livro e a galera achava que ele estava tentando contra a Revolução e etc. Ou até mesmo o livro do Piquenique na Estrada, né, que também é de um autor russo, mas na verdade os três aqui são do leste europeu, né? Só o Stanisław Lem, que é da Polônia, né? Mas também viveu, né, num país de regime socialista de orientação soviética e tudo mais. E aqui a gente tem um lance que os irmãos, o Arkady e o Boris Strugatz, eles também tiveram esse livro censurado, né? E aqui tem um material que fala se eu não me engano, é o Boris, ele tá numa cabana na Sibéria, assim, meio que escrevendo num diário, e aí ele está tentando entender por que censuraram o piquenique na estrada. E aí ele tá explicando, né, quais foram as desculpas que a censura deu, fora que, né, nesse mesmo livro, aqui na entrada, você tem um textinho da Ursula Le Guin, né, Uhum. que é tipo a grande mulher aí, uma das grandes mulheres, né, da ficção Acho que a científica maior, né? também. Talvez a maior. Acho que ela e a Octavia Butler, elas estão assim Acho que ela ainda tá, tipo... é, acho que atualmente são as mais conhecidas, né? É porque As a duas. Ursula Le Guin, assim, a gente tá falando, uma das maiores mulheres aqui, ela, na verdade, é assim, ela é uma das maiores da ficção científica e, tipo, de Sim, tudo, assim, sim, entre sim, autores, autoras. sim. Não, ela tem assim. E aí, Ela é muito foda. a minha reclamação da Aleph é justamente em relação ao fato de que a Aleph fica lançando muita capa, muito livro com edições diferentes o tempo todo, né? Mas isso é reclamação. E é porque você quer ter todos, Ah, né? Então, sim. tipo, eles têm uma edição, por exemplo, eu tenho aqui o Fundação do Isaac Asimov. Aí eles Aham. lançam um outro material do Fundação do Isaac Asimov, uma outra capa muito louca. Aí você fala assim, puta, eu queria ter as duas. E aí eles lançam um terceiro, e aí você fala assim, pô, eu queria ter os três. E aí você fica, né, aquela ganância, né, de você Todas acumular um as monte de livro edições. igual, de ter todas as edições, porque são edições bem legais. Inclusive aqui, ó, né? Tem um quadrinho aqui do Neuromancer, que é um livro, né? Também que foi Que é um, lançado. um quadro, né? É É, porque é, quadrinho vai achar que é o livro. é um quadro, não, deixa eu cobrir o meu varal do chroma key, que eu não uso. É, é um quadro, né, do Neuromancer Sim. aqui, que inclusive ganhou, a gente ganhou ganhou, eita, pô. Então a gente voltou aqui depois de alguns problemas técnicos, né, que eu tive aqui com uma bosta do meu computador que tá velho pra caralho. E aí, né, eu ia falar só que a Kozak Knife, não, perdão, a Aleph, ela tem um projeto, né, gráfico bem legal, que inclusive lança pôster, lança marcador, lança isso, lança aquilo, lança máscara, lança luva, né, um monte de coisa aí para os livros que ela edita, né, formando tipo um fã-clube de ficção científica, né, a gente pode falar assim, Sim. ela tem um papel, né? E A, aí, e a pode falar, artista, só a artista que faz as capas, né? Esqueci o nome dela agora, é mas ela é a Giovana mesma. alguma coisa.
É Giovanna Cianelli, se eu não estou Isso, enganado. é. Giovanna Eu Cianelli. seguia Ela é ela a no mesma Instagram. para várias capas, né? Ela manda Sim, muito sim, bem, cara. sim, E dá para é. seguir ela no Instagram, né? O Instagram dela é da hora. Isso depois eu coloco aqui na nossa descrição aí o Instagram da Giovanna Cianelli, porque ela mostra, né, o processo dela desenhando as capas, fazendo as colagens, é É muito da hora bacana. e tem várias imagens legais. Sim. E aí, cara, eu queria falar aqui também, já indo nessa daí, da Companhia das Letras, né? Dessa edição aqui muito louca do 1984, É, esse né? eu tenho também, mas não sei. É uma edição Entendi. comemorativa, né? Do 1984, que também tem um material gráfico muito louco, a capa é feita meio que de tecido, né? Uhum. E o mais legal desse livro aqui é que ele tem A fortuna crítica dele é isso, gigante. ele tem aqui uma parte onde tem vários textos, né, muito loucos, assim, Não é muito bom. de alguns pensadores, né, que elaboraram teorias sobre 1984, que elaboraram visões, né, sobre o livro 1984, como, por exemplo, aqui destacando, né, o Raymond Williams, que é um cara que, Sim. inclusive, também faz análises das obras da Ursula Le Guin, né, que a gente comentou aqui, um sociólogo do caralho, assim, o cara tem, meu, tipo, um monte de coisa boa, né, escrita, um pouco difícil de ler às vezes, mas muito boa, né? Sim, é. E o outro cara que também é um pouco difícil de entender o que ele está dizendo, mas que o cara também elabora umas ideias assim fenomenais que influencia muita gente hoje em dia, que é o Homi Bhabha, né? Que é ele é inglês, né? Mas ele é radicado na Inglaterra, mas se eu não me engano ele é indiano, né? O Homi Bhabha. Então ele tem aí uma observação aqui, tem um texto dele, né? Nesse livro aqui do 1984, da Companhia das Letras, certo? Uma hora. Posso continuar a falar da Companhia das Letras ou você quer, Não, manda bala aí, tô né? ouvindo, vamos Então, a, lá. a O que Companhia mais das você vai falar? Letras é da Lilia Moritz Schwartz, né? Era, Do, não é mais, não hein? é mais, já vendeu, jamais era, né? Ela, quem comprou foi a Penguin, né? A Penguin, acho que é a proprietária. Tá. Ela continua sendo a editora, ela e o E o Schwarz, marido, né? né? O Luiz, né? Se eu não me engano. Isso, é. Certo. E aí é legal porque assim a Companhia das Letras ela é bacana porque ela consegue trazer uma quantidade de obras, né? Que ela faz uma certa variação de material, inclusive tornando algumas obras até um pouco mais acessíveis ao grande público, né? Então, por exemplo, a própria Penguin, que você falou que é um braço editorial, né, da Companhia das Letras, que tem esses Contrário, né? agora, né, o contrário, né? Mas antes você tinha a Penguin, ela era um braço da Companhia das Letras, não era? Não, a Penguin é uma editora internacional, cara. Ela é Então, mas, gigantesca. mas assim, quem trazia os livros da Penguin Ah, para o tá. Brasil era a Sim, é. Companhia das Tá. Letras, Entendi, né? entendi o que você quis dizer. Então, aí você tem que são esses livros, né? Que são tem o verde e o laranja, tem o verde e o laranja só, né? É. Ah, O, não, tem um que é tipo cinzinha, assim, é é tipo um azul verdade. claro. Eu tenho aqui, que é um azul clarinho. Esse aqui Isso. normalmente são livros de não ficção, mas que tipo que tem alguma não é bem teoria, né? É não ficção. O laranja ele é ficção, né? Então Machado de Assis e por aí vai. E o cinzinha ele é teoria mesmo, né? Livro teórico. Então, por exemplo, Tem os textos do em Freud, eu acho, que é, saiu do é, Tabu, Mal-Estar na Civilização. eu tenho o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda. Isso. Eu tenho o texto O Homem Cordial, né? Hum. Eles publicam nessa edição cinzinha Tem ensaios também, né? uns Tipo, bem ensaios, curtinho. isso, são textos Porque é um material curtos. bem. Aí é barato. Isso, exatamente, 15 conto, 10 conto. Alguma coisa. Tá travando? Ah, você não sei se está atrasado o seu som. Tá, mas tudo bem. É porque tá renderizando outro vídeo junto aqui. É, agora deu uma atrasada boa. Deu, né? Porque eu abri a outra coisa. Bem, enfim. E aí tem também o da Companhia de Bolso, que é legal, né? Que são esses livros aqui. Eles têm um material um pouquinho melhor do que o da Penguin, né? Hoje eu acho que, tipo, tirando, sei lá, Record,
essas editoras, esses grupos assim gigantescos, acho que a companhia é a maior de todas, né? Tipo, ela é Sim. gigante, né? Ela publica pra caralho, assim, não dá nem para acompanhar a quantidade de coisa que é publicada. E ela publica numa variedade muito grande, porque aqui eu mostrei essas coleções que tem, né? Mas, por exemplo, Meninos da Rua Paulo, É. Não, e a Companhia das curadoria é Letras. boa também, né? A Uhum, curadoria é muito boa. sim. Tem várias coisas da hora, assim, que você. Tem o quadrinhos da companhia. Sim, tem a editora Suma, que é de ficção científica, também é um braço da Ah, é deles a companhia. Aham, Suma? sim. Olha, não sabia. Eu fui lá choramingar uns livros, e aí ela falou, né? Ah, a gente tem aqui a editora Suma, né? Eles publicaram o Revolução dos Acho que Bichos, essa foi então. uma indireta, hein, O 10? quê? A gente Ah, tem não! editora Suma. Deixa eu só falar aqui, Suma ó. daqui. Né? Ó, a Companhia das Letras editou o livro dos Racionais, né? Inclusive, a Companhia das Letras me deu o livro dos Racionais de cortesia. Então, Ah, deem mais livros, Companhia das Letras, por pra favor. gente, dá livro pra Pra gente. A gente só gente. tá aqui por isso. A gente nem liga, né? Se a gente ganhar um monte de livro, né? É, Esse é o objetivo final, exa pelo menos para mim. exatamente, não, para nós, né? Que aí você vai ter, a gente pelo menos não precisa mais gastar nosso dinheiro com livro, né, para falar de livro. Exatamente. Bem, não, e aí é isso aí. Aí eu acho que eu vou Isso. terminar aqui então, né, já que vamos falar aqui a gente está falando cada um das suas editoras. Tem outra editora É. também que eu gosto bastante, né? Agora vou terminar aqui também, vou falar de uma vez só, que é a consagrada dos autores russos, né, a editora 34. E Hum, também tem o que o pessoal fala muito bem da editora 34 é a questão da tradução, né, dos sim. livros da literatura russa, né, que a editora 34 publica. Então, ela publica muito, né, por exemplo, tem aqui o Mikhail Bulgakov, né, o Mestre a Margarida, eu tenho só ele e o Dostoiévski, mas todos os Sim. autores russos, né, de destaque, Mayakovsky, Tolstói, Tolstói, Gogol, sim, é, Tchaikovsky. Chekhov, Kasparov, não, enfim, né? Todos Ivanov, Charovsky, Skanovsky, porra, cara, você tá Strogonoff. me atrapalhando a falar, velho. Foi mal. É, Sputnik, né? Aquele Laika. cara lá, mano, Vassili, puta, esqueci o nome do cara. Vassili Novich, deve ter, Não, não não, sei. É Vassili um nome, o outro nome é um nome russo lá. Vassili Salarion, não lembro, meu. É um cara que escreveu um livro sobre guerra aí. Também tá, né? A edição dele também é pela editora 34. Tem o. Vassili Grossman. Isso, Vassili Grossman. Tem o outro lá, o Leon Tolstói, né? Liev Tolstói. Leão, Tolstói, né? Tanto faz. E aí eu acho que é muito importante porque, assim, a gente tem... A parada normalmente o que Saiu acontece... até aquele, desculpa, vou te Pode atrapalhar. falar. Saiu até aquele, não sei se foi, acho que foi na editora deles, saiu aquela ficção científica, né? Estrela Vermelha, não foi? Estrela Vermelha é da Boitempo, Ah, tá, confundi. do É, Bulgakov. isso, Não, é. Bulgakov é o que eu acabei de falar aqui. É outro Não, nome, mas tá é de ali, um ó. autor de. Mas é isso aí. Ele saiu pela Companhia das Letras, perdão, pela Boitempo, né? Sim. Inclusive, uma dica aí para Aleph, né? Tem o Alexei Tolstói, que escreveu uma ficção científica chamada A Mulher de Marte, que é um filme famoso, assim, da década de 20 e tal, que o Alexei Tolstói, ele se eu não me Dizem que engano, esse mano aí, ele é parente do Tolstói, não sei se é verdade. ele tem, né? Ele tem um grau de parentesco, tipo neto do Tolstói, alguma coisa assim.
Caramba. Que na hora que eu li assim, o livro, não sei o que lá do Tolstói, eu falei, caralho, mano, o Tolstói escreveu ficção científica. É, eu Aí também tive você essa também impressão. teve essa impressão, né? Aí eu fui procurar, aí não era. Aí eu fiquei meio assim, tipo, ah, tá bom, vai. Ah, mano. Podia ser o Tolstói, ia ser bem mais legal. Bem, enfim. Bem, essas são as editoras de todas que eu tenho aqui, né? Acho que as mais legais. Fazendo uma Sim. menção honrosa para Veneta, né? De quadrinhos também. Ah, é. A Veneta, é a melhor Bacana. curadoria de quadrinhos, curadoria vermelhaça, só para quem é anticapitalista, anarquista, doido. Ah, sim, né? Com certeza. Mas é, Não, sim, a do é uma, Veneta é foda. a Veneta, O a Veneta, Rogério é, meu, ele publica aquilo que escandaliza. Se sim, escandaliza, sim, ele publica. Eu acho que é essa linha de curadoria dele. sim, sim. Eu assim, eu acho que eu tenho algumas editoras favoritas, mas acho que o que eu queria até falar aqui era da Parábola. A Parábola é uma editora que eu curto muito, porque é uma editora essencialmente de linguística, né? Uhum. Então, se você que está vendo a professor de português e não estuda linguística, você não está manjando nada, tem que estudar linguística. E é uma editora de, sei lá, 20 anos aí que se firmou no mercado editorial só publicando linguística. Isso já é uma coisa muito doida, porque praticamente ninguém lê, quer dizer, ninguém lê, mas é um nicho muito específico, né? E você tem lá, assim, qualquer coisa que você pensar, qualquer tema que você pensar a respeito de ensino de língua portuguesa, ou alguma área de estudo gramatical, ou alguma área de estudo linguístico, você acha alguma coisa lá. E aí, assim, o que é legal, você falou assim, pô, eu queria estudar algum tema de linguística específico ali, né? Como aquilo que a gente falou no começo, tem editoras que elas criam um catálogo e você sabe que ali aquele catálogo é de prestígio. Então, se você quer ler alguma coisa que você sabe que é uma coisa boa sobre o tema, mas você não tem exatamente as referências, vai no catálogo e olha, e ali você acaba conhecendo um pouco, né, de outros autores e tal. E a Parábola tem um pouco isso, assim. Eu tenho várias coisas aqui, né? Assim, basicamente a dica é a seguinte, né? Vamos assim, dar uma penteada. Você gosta de ler, você é leitor. Você tipo você quer ler literatura russa. Meu, você pode chutar na 34 qualquer coisa ali que vai ser bom, né? Isso. Tipo, mais ou menos isso que você está falando. Então, assim, você quer pegar, porque assim, lógico, ainda mais se você Você não falando corre o de. risco de pegar uma tradução cagada, eu acho que no caso ali da 34, às vezes Sim, aí no caso, por exemplo, você quer, putz, eu queria ler um russo, mas que não é tão conhecido. Aí você vai lá e olha o catálogo e tal. sim. Acho que é legal frequentar ali o E, site. e isso que você falou da teoria, né? Que é importante também você saber qual editora que publica determinados teóricos, porque é aquele negócio, você quer ler, por exemplo, linguística, você não sabe por onde começar, você vai na parábola, que certeza que você vai pegar um linguista sério, né? Você não vai Sim, pegar um cara exatamente. que tá inventando, que tipo tá, meu, viajando na Sim, teoria exatamente. da Essa é a questão. linguística. Você não corre risco de pegar um cara que vai falar um monte de groselha, É, né? Por exemplo, hoje talvez aí o linguista mais conhecido do Brasil, né, assim, a casa dele editorial é a linguística, é a Parábola, que é parábola. o Marcos Banho, né? Marcos Uhum, Banho, que acho que a maioria conhece por causa do preconceito linguístico, sim. tá lá, né? Então, você já viu que é uma editora muito séria, né? Porque o Marcos Banho é um linguista muito sério. Então é isso, assim, justamente como você falou, né? Se você quer conhecer, se você quer ler, tem também uma outra editora que é boa para linguística, que é a editora Contexto. Sim, até tem Só que eu aqui, ainda ó. acho que o trabalho editorial da Parábola. Você tem esse daí? Já Uhum. leu? Eu li a introdução, porque eu precisava fazer um trabalho rápido sobre o Todorov. Aí eu queria explicar o que era linguística, aí eu dei uma lida meio por cima, assim, só para. Então, por exemplo, por exemplo, olha que a parábola, como é interessante. Inclusive, a Parábola tem um canal no YouTube, isso é muito da hora. Sim. Eles dão um curso de graça lá, é bem legal.
E aí, por exemplo, esse livro, por exemplo, da Contexto, ele é organizado pelo Fiorin, que é um dos maiores linguistas da história da linguística brasileira, né? E ele, mas aí, por exemplo, o que é linguística? Ele faz o percurso, né, do curso geral de linguística do Saussure. Agora, tem muita coisa no curso geral de linguística do Saussure que é contestada pela própria linguística. É claro que você precisa conhecer. E aí, o que a parábola tem? Ela tem a nova tradução do curso de geral de linguística que permite que você conheça aquilo lá, com os comentários do Marcos Banho, tradução do Marcos Banho, introdução do Faraco, né, que é um outro linguista incrível. Sim. E lá você encontra tudo, assim, você encontra desde história de história linguística, você encontra um pouco de literatura, um pouco menos, mas enfim, você tem história do português, história social do português, história estrutural do português, semântica, sintaxe, pragmática, análise do Sim. discurso, enfim, linguística textual, tem muita coisa. Então, é uma editora, e aí tem um clube da linguística, da linguística, o clube da parábola, que você assina, você recebe um livro por mês, você não é caro, né? É um preço bem em conta, assim, eu acho, pelo menos. E você recebe vários brindes. Então, é uma editora que eu acho que vale a pena acompanhar, inclusive no YouTube, né? Sim. É uma editora muito, muito legal, meu. E aí eu acho que é um pouco isso, assim. Ah, não, eu queria só falar também de Só, um só para, pacote. só para, enquanto você fala aí, né? O nome do nosso canal ele vem de um livro da editora Parábola, né? Um livro que Ah, foi é publicado por verdade. eles, né? O História Concisa da Escrita. Exato, então, mais um tema que dá para encontrar lá relacionado Sim, aí à sim. linguagem, né? E é um livro Eu assim, acho que meu. Fala aí. Ah, não, 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 posso. é um livro que, assim, para você que não é da área da letras, que no caso que sou da área da história, tipo, é um puta de um complemento, assim, para aula, cara. Eu achei, tipo, eu li ele, é um livro curtinho, facinho de ler, sem nenhuma teoria muito, assim, ultra elaborada, né, que você precisa manjar de termos, você não precisa dominar nenhum tipo de vocabulário da linguística, nem nada disso para você entender o que está escrito no livro, ou da gramática, tanto faz, né? Uhum. E assim, você lê em um dia e meio, Sim. facinho, porque, meu, é um livro super bacana, super curioso, assim, bem legal mesmo, e bonito também, né? Bem feitinho. Não, isso é muito bom, assim, o trabalho de revisão deles é muito bom, até os caras têm muito linguista dentro da casa, né, Uhum, na parábola. Então, o trabalho de revisão deles é bom, o trabalho de edição deles é um trabalho didático, não é um trabalho voltado, por exemplo, que nem a gente falou lá daquelas da COSAC, que era um trabalho de tentar transformar o livro numa obra de arte. Não, é sim, transformar o livro fazer com que ele seja o mais fácil possível para a gente ler sim. e, né? Enfim. E aí, mas é isso, assim, cara. Conheça uma parábola aí. Vamos deixar, tem um link do canal do YouTube deles aqui e também, né? Acho que vamos deixar o link de todas as editoras. E aí, olha só, eu queria deixar aqui ó, uma dica para quem curte gibizinho e quer saber mais sobre a história de uma das editoras mais importantes do país, que é a Editora Abril, tá? A Editora Abril, para quem não sabe, ela tem sua consolidação no mercado editorial graças à publicação de histórias em quadrinhos, sobretudo as histórias da Disney, né? Sim. É, E aí, esse livro é uma puta pesquisa, né? Por mais que tenha uma capa toda, né, bonitinha, assim, com Turma da Mônica e tal, o Zé Carioca, mas tem uma puta pesquisa mesmo, e é enfim, uma escrita muito agradável, escrita aqui pelo Manuel de Souza e Maurício Muniz, e que conta justamente a história da editora Abril, né? O título é O Império dos Gibis, a incrível história dos quadrinhos da Editora Abril. Claro que essa história da Editora Abril é muito ligada à publicação dos quadrinhos aqui, mas é porque uma coisa está muito entrelaçada com a outra. Sim. A Editora Abril ela era uma editora pequena até elas começarem a, enfim, até aquelas tiragens imensas dos gibis. E, enfim, para quem é muito curioso, assim, tem várias histórias interessantes e dá para você conhecer como é que funciona o mercado editorial
não vou dizer a fundo, né? Mas assim, muito melhor depois que você termina aqui essa leitura, tá? Uma leitura que, para conhecer o mercado editorial, vale a pena, e para conhecer talvez a maior editora que já houve Sim. aqui no Brasil, né? Bem bacana mesmo, né? E aí existem também alguns autores, né, que trabalham um pouco com esse negócio de mercado editorial. O Darton, né, ele fala muito sobre mercado editorial, né? Não só sobre mercado editorial, mas sobre vários aspectos da edição, né? Ele tem um livro muito louco chamado O Grande Massacre de Gatos, que o primeiro capítulo ele fala um pouco sobre aquela questão da abordagem, né, dos contos de fadas. Uhum. Ele faz meio que uma crítica a uma ideia de que os contos de fadas eles são uma análise psicológica lá e muito tal, e por que que modificou ao longo do tempo, quem que foi que compilou esses contos de fadas, os irmãos Grimm, o jeito que eles fizeram a compilação. Ele tem um outro livro sobre censura, né, que fala sobre como que os livros eles iam parar na censura e o que, que significava essa censura. Tem o iluminismo como negócio, né, que fala que o iluminismo ele atende uma demanda do mercado editorial da França também, Boemia e né? literatura, que Poesia ele e fala dos literatura, tráficos lá de gibi, ó, de de poesia, né? literatura, de putaria. Então, enfim, é um cara aí que tem bastante coisa para ler sobre, né? Ele escreve bastante sobre isso também. Bem, E o Chartier também, já que a gente vai citar ele, sim, vamos citar só o Chartier, que sim, também é sim. o segundo maior. A gente já citou, na verdade. Se não for o Chartier, acho que os dois são os dois caras que falam mais na circulação do livro e tal. Sim, sim. Enfim, mas é isso, assim, É. né? Tem muita mais coisa para falar, mas Não, tem um mundo, dá para vamos. fazer uns 80 programas de editoras e edições, Isso. né? Depois a gente faz mais. Exatamente. Escreve aí se você quer outro programa, que a gente vai pensar no seu caso. Então tá certo. Ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Aqui termina mais um Rebu e Cerveja. Rebu, cerveja e confusão dessa vez, né? Que o É, computador parou aqui no meio da gravação, certo? E esse foi o nosso Rebu e Cerveja, editoras e edições. Hoje a gente não falou sobre um livro, né? A gente falou sobre vários livros, sobre quem aí, né, coloca o livro no mercado para a gente. E aí a gente só quer agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, deixa seu comentário, enfim, faça tudo que tem que fazer aí. A gente agradece demais a atenção de todos. A gente volta no próximo vídeo. Um beijo grande para todos e até a próxima. até a próxima.